Antes de começar, eu quero confessar algo para os irmãos. Eu digo para minha esposa que eu sei todas as vezes que eu vou pregar antes de ser convidado. Porque todas as vezes que o Senhor gera em mim uma inquietação, Ele já aponta para mim um caminho, Ele já me dá um tema, Ele já me mostra uma palavra, eu sei que está vindo aí uma oportunidade para me pregar. E não foi diferente. Quando o Renato me convidou para esse dia, para essa oportunidade, o Senhor já tinha gerado dentro de mim um texto, uma palavra, todo um processo. E essa ideia foi sendo construída ao longo de quase um mês. E ontem eu fiquei quase a tarde inteira estudando, meditando. A Paula observou. Iniciei a noite pesquisando, lendo a palavra, trabalhando no texto que o Senhor tinha me dado. E quando chegou por volta de 7h30 da noite, sabe quando você está caminhando para uma direção e Deus está apontando outra? Sabe quando você está querendo fazer muito alguma coisa que te agrada, mas não é o que agrada ao Senhor? É o que eu estava sentindo. E quando foi por volta de 7h30 da noite, eu parei tudo que eu estava fazendo, a gente tinha um compromisso, e eu falei, não vai ser isso. Se não é o que Deus quer, não tem por que eu falar. E a gente foi para o compromisso, tranquilo. A Paula me perguntou, Renan, já está pronta a palavra? Eu falei, ainda não. Ela falou assim, e como é que a gente vai fazer? A gente tem que sair hoje. Eu falei, vamos para o compromisso. A gente foi para o compromisso. Hoje eu coloquei meu celular para despertar, acordei bem cedo, e eu disse para Deus, olha, Senhor, me fala o que o Senhor quer falar. Porque o que eu tinha pensado, o que eu tinha construído, não é o que o Senhor tem para a igreja hoje. E aí eu lembro que, há uns dias atrás, eu estava tendo um dia mau. Todo mundo passa por isso, faz parte. Não pense você porque você serve a Deus, porque você é obediente, que você é imune às dificuldades, que você é imune às adversidades, que você é imune ao dia mau. Muito pelo contrário. Quando o Senhor ele estava com os discípulos à beira do mar, ele disse para os discípulos, olha, vai para o outro lado, para Genezaré, sozinho, sem eu, pode ir que depois eu encontro com vocês. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, os ventos vieram contra eles já estavam cansados de tanto remar, e mesmo assim tiveram que enfrentar uma dificuldade, uma tempestade sem Jesus, mesmo sendo obediente à palavra que o Senhor tinha determinado para a vida deles. Então nós não somos imunes às dificuldades mesmo servindo a Deus. E eu lembro que quando eu estava nesse dia mal, eu tenho esse costume, eu fico quieto no meu canto, eu me isolo, converso muito pouco, a Paula sabe disso, meus pais também, porém eu gosto muito de ouvir a palavra do Senhor. E eu lembro que nesse dia mal, eu entrei no YouTube em busca de uma palavra, em busca de algo que me trouxesse calma, tranquilidade, e eu assisti um culto que marcou minha vida de uma forma tremenda, abalou e muito a minha estrutura. E hoje, pela manhã, quando eu estava acordado, a única coisa que o Senhor apontava era para aquele culto, era para aquela palavra. E eu confesso para os irmãos, nada contra, de coração. Eu não gosto de pregar algo que eu já vi alguém pregando. Isso é meu. Como eu disse para os irmãos, não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu até acredito que existem algumas palavras que elas precisam ser recompartilhadas, porque às vezes você teve acesso, mas uma outra pessoa não. Porém, hoje não foi isso o que aconteceu e o Senhor só apontava para esse caminho. E quando eu estudei essa palavra, quando eu li e pesquisei a respeito dessa palavra, eu me senti confortável, eu senti que Deus estava agindo sobre ela, e é isso que eu quero compartilhar com a igreja hoje. E eu peço ao Senhor, na minha oração, que essa palavra seja tão importante na sua vida como foi na minha. Para isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 do livro de Gênesis. Em seguida, nós vamos orar e eu te peço que, ao sentar, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer aí pela criação e aprender algumas lições através do processo da criação de todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Novamente, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Oremos. Santo Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Apresento o Senhor a minha vida e te peço, Deus, que faça de mim um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Fale conosco, Deus, coisas preciosas,
que possam abrir as portas do nosso ano de 2022. Oramos ao Senhor e consagramos todo esse momento a Ti, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. O livro de Gênesis é um livro muito interessante, é um livro muito marcante, é um livro curioso, que fala a respeito da criação de todas as coisas, que fala a respeito de tudo que Deus fez através da sua palavra. Eu, particularmente, gosto muito do livro de Gênesis. É interessante que, assim como os outros livros do Pentateuco, Gênesis, o título Gênesis, vai dizer aquilo que o texto, aquilo que o livro quer propor como assunto. Todos os livros do Pentateuco se desenvolvem dessa forma. Por exemplo, o Êxodo, ou no original, Shanot, quer dizer saída, significa passagem. Gênesis, que no original, na Torá, significa Bereshit, fala a respeito do princípio, o começo, a criação de todas as coisas, como Deus fez todas as coisas. E embora possa parecer, porque é o primeiro livro da Bíblia, a gente acredita que o livro de Gênesis não é o mais antigo, mas sim o livro de Jó. Porém, ele vem em primeiro lugar, ele é o primeiro de todos os livros, porque ele vai narrar o fato de como aconteceu a criação de todas as coisas. Algumas pessoas vão dizer que nós viemos de primatas, algumas outras pessoas vão defender a ideia do Big Bang, algumas outras pessoas vão defender inúmeras outras ideias, mas a Bíblia vai apresentar para nós de onde nós viemos, por que nós viemos e como todas as coisas foram criadas pelo próprio Deus e através da sua palavra. O livro de Gênesis, acima de todas as coisas, e não somente querendo mostrar que a criação foi feita por Deus, ele vai trazer para nós a ideia de que toda a glória da criação pertence a Deus e que nós devemos entregar essa glória a Ele e reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Até porque criar é um atributo, é um poder exclusivo do próprio Deus. Somente Ele tem essa capacidade, a capacidade da criação. No hebraico, Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus. Somente Deus tem a capacidade de criar. Somente Deus tem a capacidade do bara, a criação. Porque somente Deus é o Criador. Se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai me acompanhando. A palavra vai dizer: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. No versículo 1, nós lemos que criou o Senhor Deus os céus e a terra. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos que o Senhor formou o homem do pó da terra. E talvez você se pergunte, por que o Senhor cria todas as coisas e forma o homem? Por que o Senhor não criou o homem assim como criou todas as coisas? Qual que é a diferença? Por que de tudo isso? Sabe o porquê, irmãos? Deus ele não cria o homem do pó da terra porque Deus não pode criar algo de uma matéria que já existe, de uma matéria já pré-existente. No hebraico, todas as vezes que você usa uma matéria-prima pré-existente para fazer alguma coisa, para criar alguma coisa, você não está criando, você está formando. O Senhor usa o barro, o Senhor usa o lodo, a argila para formar o homem. Ele pega uma matéria pré-existente e dá forma ao homem. Tudo que é feito de uma matéria pré-existente não é criado, é formado. E nós, como homens, temos a capacidade de formar inúmeras coisas. Por exemplo, através da madeira, podemos formar mesa, cadeira. Temos construtores aqui. Se você der a eles matéria-prima específica, podem fazer lindas casas, edificações. Serralheiros com matérias-primas específicas podem fazer coberturas, portões. Porém, criar pertence a Deus. Porque Deus tem a capacidade de fazer qualquer coisa sem uma matéria pré-existente, independente de uma matéria pré-existente. Do nada, através da palavra, Deus cria todas as coisas. E aqui nós já aprendemos algo muito precioso para as nossas vidas, e se você puder, guarda isso no seu coração. No princípio não existia nada, era o começo, era apenas Deus, e dali Ele cria todas as coisas. Ou seja, do nada Deus fez tudo. E aqui nós aprendemos que a gente não pode desprezar o nada,
Porque do nada Deus pode tornar viva todas as coisas. Porque do nada Deus pode realizar todas as coisas. Porque do nada Deus pode construir todas as coisas. Porque do nada Deus pode gerar todas as coisas. A Bíblia vai dizer que José foi governador do Egito. E para quem gosta de ler a Bíblia, talvez você tenha observado que antes de José, o Egito nunca teve um governador. E a Bíblia vai continuar dizendo que depois de José, o Egito nunca voltou a ter outro governador. Porque o cargo de governador do Egito não existia. Quem comandava o Egito era o faraó. O cargo de governador do Egito foi criado para José, porque era agradável a Deus. Então Deus criou o cargo, Deus deu a ele a posição e a capacidade de exercer aquele cargo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus tem um plano nas nossas vidas, nem que for preciso criar, Ele vai criar, mas a promessa dele vai se cumprir na vida daquele que Ele estabeleceu algo. Nós não podemos duvidar disso, porque Ele é poderoso para realizar em nós tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E talvez você olhe para a sua realidade, talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para dentro de si e perceba que você não tem capacidade nenhuma de se tornar nada. Talvez você se sinta desprezível. Mas Deus está dizendo nessa manhã que Ele não dependa que você faça nada. É tudo por meio dEle, é tudo através dEle, é tudo através da palavra dEle. Porque Ele é autossuficiente para fazer o que quiser na sua vida. E Ele nunca vai fazer algo que você não vai gostar. Pelo contrário, Deus vai nos surpreender. Porque tudo o que Ele faz é inimaginável aos nossos olhos. Amém? O texto continua dizendo que no princípio Deus cria os céus e a terra. E esse princípio mostra para a gente que o Senhor habita na eternidade. E que a eternidade é a ausência do tempo. E que Deus coloca princípio porque a matéria ela está situada e presa ao tempo, ao cronos. E o mais maravilhoso de tudo isso é que o texto continua dizendo que Deus cria os céus e a terra. Ele não cria terras e céu, Ele cria os céus e a terra. Porque aqui o Senhor está nos ensinando sobre prioridades. Em primeiro lugar, os céus. Em segundo lugar, a terra. É como o texto já nos diz na oração modelo, seja feita a sua vontade, na terra assim como ela é feita lá nos céus. Quando Jesus estava preso à cruz do Calvário, próximo à última hora, ele diz, está consumado, tetelestai, está consumado. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. Ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo, porque tudo começa no céu, para depois acontecer na terra. Tudo começa lá em cima, para depois acontecer aqui embaixo. E nós precisamos aprender isso. Mateus 6,33 vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, nós precisamos conceber essa ideia. Porque a salvação ela não vem do homem para Deus, a salvação vem de Deus para o homem. Enquanto nós achamos que evangelho é nós subindo uma escada rumo aos céus, Deus vai nos mostrar que evangelho é Ele descendo pela cruz até o vale para nos encontrar. Enquanto a gente acha que evangelho somos nós, subimos o monte para chegar ao topo, Deus vai mostrar que evangelho é Ele, por meio da sua graça, nos acolhendo e nos abraçando. Porque tudo começa por Ele, tudo se dá através dEle, para depois acontecer aqui embaixo. Os céus são referência para tudo o que é feito aqui na terra. Uma vez eu escutei um pastor dizendo que os céus são como celeiros. E esses celeiros são repletos de janelas, e nessas janelas o Senhor derrama as suas bênçãos sobre nós. E essas bênçãos, elas vêm carregadas das maiores abastanças. E ao longo da Bíblia a gente percebe isso porque do céu veio as cordonices, do céu veio a coluna de fogo, do céu veio o poder, do céu vem a cura, do céu vem o pão, do céu vem o peixe, do céu vem a restauração, do céu vem a transformação, do céu vem os milagres, do céu vem a misericórdia e do céu vem o favor do Senhor. E tudo isso nos alcança, ainda que a gente não seja merecedor de nenhuma dessas coisas. Mas precisamos entender que todas as coisas começam no céu. Em primeiro lugar, eu dobro os meus joelhos para depois eu tomar uma decisão. Em primeiro lugar, eu me recorro a Deus para depois eu fazer uma escolha. Em primeiro lugar, eu me conecto com Deus para depois eu dar o meu primeiro passo. Porque senão depois eu vou me frustrar, irmãos. E se Deus disser que sim,
Bora, vamos fazer. Mas e se Deus disser que não? Tá bom, Senhor, eu entendi. Eu paro por aqui. Se o Senhor não quer que eu faça, eu não vou fazer. Se não é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu abro mão. Por mais interessante que seja aos meus olhos, mas que seja feita a tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. É por isso que o salmista vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu disse no início sobre os discípulos no meio do mar da Galileia. Quando Pedro resolve andar sobre as águas, ele pede a Jesus que possa andar sobre as águas. Os discípulos estavam sozinhos, e eu tenho certeza que quando a tempestade atormenta aquele barco, a primeira coisa que vem na cabeça dos discípulos é: na última tempestade Jesus estava conosco, e agora ele está lá, do outro lado do bar, do outro lado do mar. O que vai ser de nós dessa vez? Mas basta se lembrar que ao olhar para Jesus Cristo, nós enxergamos o nosso socorro. Basta se lembrar que ao olhar para Jesus Cristo, cessa todas as nossas angústias. Basta lembrar que ao olhar para Jesus Cristo, todas as nossas dores são curadas e todo o nosso choro é consolado. Isso traz para a gente esperança e alívio para as nossas almas. É por isso que quando Jesus está diante daquela multidão, com 5 pães e 2 peixes, ele olha para os céus e não para a multidão. Porque se ele olhasse para a multidão, talvez isso geraria no coração dele a dúvida. Mas ao olhar para o céu, a única coisa que a gente consegue ter é certeza de que vai dar certo. Porque Deus é poderoso. E tudo posso nele, porque ele me fortalece. Continuando aqui, irmãos, o nosso texto, ainda no versículo 1, o texto vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus, ela se encontra no plural e não no singular, dando a ideia de que Deus cria mais de um céus, ou mais de um céu. E de fato é o que acontece porque o Senhor cria, na verdade, 3 céus. Deus, ele cria o céu atmosférico, esse céu onde os pássaros voam, onde as aves voam, onde os aviões trafegam. Deus, ele cria o céu astronômico, é onde se encontram os astros, os planetas, as constelações. E Deus, ele cria o céu dos céus, onde está estabelecido o seu trono. É interessante que no céu atmosférico, o avião nos leva, os pássaros voam. No céu atmosférico, aí já precisa de um investimento maior. Elon Musk e Jeff Bezos estão aí disputando para quem vai conseguir fazer, primeiro, uma viagem espacial, um turismo espacial até a Lua. Agora, para o céu dos céus, onde está estabelecido o trono de Deus, nem se juntar todas as companhias aéreas, com Elon Musk, Jeff Bezos e a NASA, nenhum deles vai conseguir nos levar lá. Yuri Gagarin, um cosmonauta russo, ele disse que cruzou o céu atmosférico e chegou até o céu astronômico. Ele subiu até os astros e não conseguiu encontrar a Deus. O que Gagarin não sabe é que o Senhor, ele está muito mais elevado. Aonde o homem não chega, aonde a ciência não leva, aonde o dinheiro não consegue te colocar. O que Gagarin não sabe é que o Senhor está num lugar de superioridade, de autoridade, aonde ninguém nessa terra consegue te levar, a não ser Jesus Cristo, porque a palavra vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No céu do céu só é possível o acesso através da pessoa de Jesus Cristo. No céu do céu só é possível chegar através de Jesus Cristo, porque Ele é o passaporte de entrada para este lugar. Porque Ele é o caminho que aponta esse destino, porque Ele é a ponte que nos coloca dentro desse lugar. Então é só por meio dele. Quando Jesus está na cruz, do seu lado está um ladrão, e o ladrão diz para ele: Jesus, lembra-te de mim no paraíso. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Somente Jesus consegue nos levar para os céus dos céus. O dinheiro não vai te levar. A prosperidade não vai te levar. Influência não vai te levar. A amizade não vai te levar. Somente Jesus Cristo vai te levar para o céu dos céus. E aí nós precisamos aprender que se for preciso romper com o que for preciso ser rompido para chegar até esses céus, nós precisamos ter coragem de fazer esse rompimento. Se as minhas amizades me impedem de acessar esses céus, eu preciso romper com essas amizades, ou então eu levo elas junto comigo.
Se o dinheiro é um empecilho para chegar até esses céus, eu tenho que aprender a lidar com ele. Se a minha vida social é um empecilho para chegar até este lugar, eu preciso mudar a minha forma de socializar. Eu só não posso ficar de fora desse lugar, porque ele é maravilhoso demais. Tudo que é criado nos primeiros versículos de Gênesis, toda a criação é um ecossistema, é uma atmosfera, é uma vida, uma estrutura que Deus ele cria de uma forma tão única, tão maravilhosa e tão incrível, que tudo que ele cria no versículo dá sustento, dá condição para se desenvolver no versículo seguinte. Basta a gente observar, porque Deus está sempre antecipando as nossas necessidades. O salmista, no versículo 5 do Salmo 37, ele vai dizer que foi moço, agora ele é velho. Mas ele nunca viu um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus ele antecipa a necessidade dos teus filhos e ele provê tudo o que é necessário para o seu sustento, com grande bonança. Então, antes de Deus criar o boi, ele já prepara o capim. Antes de Deus criar o peixe, a água já está lá. Porque não tem como subsistir essas coisas sem antes eu providenciar para elas uma forma de vida. Deus é maravilhoso demais. Ele não cria nada que ele não possa sustentar. Tudo que Deus forma, ele forma pela sua graça. Tudo que Deus cria, ele sustenta através da sua graça. Porque ele é assim, maravilhoso, poderoso, gracioso, único e capaz, autossuficiente para sustentar tudo aquilo que ele cria e coloca na terra. Tudo que Deus cria ao longo de Gênesis, ele cria por meio da palavra, por meio daquilo que ele aponta e diz. E nós temos uma ideia, talvez, errada a respeito da palavra. Porque a palavra ela não foi criada unicamente ou exclusivamente para a comunicação, embora algumas pessoas acreditem nisso, ou pensem que seja assim. A comunicação ela é um efeito secundário da palavra. Ou seja, Deus pode falar com a terra, como ele fez no versículo 11, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja neles, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Você consegue mensurar isso? Deus falando com a terra, e a terra realizando tudo aquilo que Deus ordena para ela? A terra obedecendo à voz do Criador? Tudo isso através da palavra. Tudo isso através do poder que existe na palavra que sai da boca de Deus. Deus pode falar com o que Ele quiser. Se Ele quiser falar com a terra vai ouvir e vai obedecer. Quando Deus falou com o mar, aquieta-te, ou cala-te, o mar ouviu. Quando Deus disse para o vento, olha, aquieta-te, o vento ouviu. Porque com tudo aquilo que Deus fala, de imediato há obediência. Deus pode falar com o câncer, e ele parte em retirada. Deus pode falar com o desespero, e ele parte em retirada. Deus pode falar com a ansiedade, e ela parte em retirada. Deus ele pode falar com um relacionamento que está prestes a ser desconstruído, e ele é reconciliado. Deus ele pode falar com o vício, e o vício é curado. Deus ele pode falar com o que ele quiser. Porque ele é assim. E a palavra do Senhor é poderosa. Mais do que comunicar, quando Deus fala, Ele cria, Ele ajusta, Ele organiza, Ele transforma, Ele abençoa, Ele liberta, Ele dá vida e gera vida. É isso que a palavra de Deus carrega consigo. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Vai dizer assim a palavra de Deus. Desculpa, irmãos, minha marcação saiu aqui. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, tudo foi feito pela palavra. Tudo através daquilo que Deus diz.
e as coisas foram acontecendo. Nos versículos 3, 6, 11 e 14 de Gênesis, vai dizer: disse Deus, haja luz. Versículo 6, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Ou seja, tudo por meio da palavra. Tudo através da palavra. Ou melhor, tudo através do verbo. E quem é o verbo? O verbo é Jesus. Desde o princípio, realizando, efetuando o querer, o realizar, a vontade de Deus sobre a terra. João 1, no versículo 1, vai dizer que no princípio, ele é o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Desde o princípio, Jesus está criando todas as coisas, porque ele é o verbo de Deus, o verbo vivo que estava com Deus, o verbo vivo que é Deus. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque a vida está nele. Jesus é maravilhoso demais, irmãos. Ele pode criar tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que é da sua vontade, por meio da palavra. A Bíblia vai dizer que o centurião de Cafarnaum está com o seu filho adoentado dentro de casa. E vindo Jesus, o centurião encontra com Jesus em meio à multidão e diz para Jesus: olha Jesus, eu falando eu com as minhas palavras, o meu filho está lá em casa, acamado, doente, prestes a morrer. E o que Jesus diz para ele? Então vamos lá, vamos curar seu filho, vamos resolver o problema. E o centurião diz para ele: não Jesus, não precisa de você não, basta uma palavra. E eu tenho certeza que através dessa palavra o meu filho vai ser curado. Porque o centurião entendia que tudo acontecia por meio da palavra. Porque a palavra de Deus carrega poder consigo para fazer tudo aquilo que ele quiser nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Talvez tenhamos começado o ano de 2022 ainda desacreditados. Ou talvez tenhamos começado o ano de 2022 passando por batalhas das quais nós não imaginávamos passar. E isso talvez diminua a nossa fé ou ainda consegue destruir a fé que existe nos nossos corações. Mas eu estou falando para você hoje que existe um Deus que pode fazer tudo aquilo que Ele desejar nas suas vidas. Basta você crer e acreditar nele. Porque Ele é poderoso e autossuficiente. E isso não depende de mim, não depende de você para que Ele faça. Só depende exclusivamente dEle. Voltando lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. É interessante que Deus ele ordena, dá uma ordem para a terra, e a terra começa a desenvolver tudo aquilo que Deus ordena para ela. Eu acredito que nem mesmo a terra sabia do potencial que ela carregava. Até Deus dizer para ela começar a liberar árvores, plantas, árvores frutíferas. Nem a terra sabia o potencial que ela carregava consigo escondido. E muitas das vezes eu e você também não sabem o potencial que nós carregamos. Muitas das vezes nós não sabemos aquilo que nós podemos fazer quando nos deixamos ser usados por Deus. E aí, às vezes, a gente carrega um potencial tão precioso, algo tão grande, mas talvez por medo, por vergonha,
ou não sei qual o motivo, nós não colocamos isso para fora, nós não deixamos que Deus faça disso um instrumento de bênção nas mãos dele. Para alcançar pessoas, para transformar vidas, para transformar atmosferas. E nós precisamos permitir que o Senhor explore esse potencial que existe em nós. Nós precisamos permitir que o Senhor haja em nossas vidas de uma forma tão poderosa que Ele nos leve aonde quiser e faça de nós aquilo que Ele bem entender, sendo nós um instrumento útil nas mãos dEle. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos permitir que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que Deus faz em nós é extraordinário. Ele, através das nossas vidas, transforma toda a atmosfera. José não sabia que tinha capacidade para governar o Egito. Ou talvez as pessoas não imaginavam que José tinha essa capacidade. Davi, as pessoas ao olhar para ele, vocês acham que elas acreditavam que Davi tinha capacidade de reinar sobre Israel? Claro que não, irmãos. Quando o Senhor diz para o profeta ir lá na casa dos pais de Davi, porque ali estava o rei de Israel, ao chegar ele olha para todos os filhos, e ele imagina no coração dele, é esse, é aquele. Deus diz, não, não é esse, não é esse. Você está olhando para o exterior, eu estou falando de interior. Ou seja, as pessoas não acreditavam que Davi tinha potencial para ser rei. Talvez as pessoas desacreditem do seu potencial, mas eu tenho certeza que Deus ele acredita e muito naquilo que você pode fazer quando se entregar nas mãos dele e permitir ser usado por ele. Sem medo, sem vergonha, sem reservas, simplesmente, Senhor, eis-me aqui, faça de mim aquilo que bem entender, um instrumento útil nas tuas mãos. Leva-me aonde for preciso. Se for para falar, que eu fale. Se for para cantar, eu canto. Se for para pregar, eu prego. Se for para orar com alguém, eu oro, Jesus. Se for simplesmente para sentar e abraçar, eu abraço sem nenhum problema, porque eu sei que é isso que o Senhor quer da minha vida, e é isso que eu vou fazer de hoje em diante. Tome essa decisão para o seu ano de 2022, viva para Deus. O Ronaldo, durante a classe aqui, ele brincou com o Renato, ele disse que tem vagas, está fechando. Então aproveite, irmãos. Seja um instrumento útil nas mãos do Senhor, chega de ficar parado, sentado no banco, vindo de domingo a domingo no culto. Se deixe ser usado por Deus. Coloca-se como um instrumento nas mãos de Deus e permita ser usado por Ele. Para finalizar agora, nós falamos um pouquinho dos processos da criação. E agora vamos falar um pouquinho sobre a origem do homem, de onde o homem veio. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, a palavra diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Porém, lá no capítulo 1, no versículo 27, a mesma palavra vai dizer que assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou macho e fêmea, os criou. Lá em Gênesis 2,7, Deus forma o homem. Em Gênesis 1,27, Deus cria o homem. Difícil, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver se a gente encontra a resposta para entender um pouquinho. Porque em um versículo Deus cria o homem e no outro versículo Deus forma o homem. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: pois ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos diante dele e em amor. Antes de qualquer coisa ser criada, o homem já estava subsistindo dentro de Deus. Antes de qualquer coisa ser feita, o homem já existia dentro do coração de Deus. Antes de termos sido formados, o homem já existia dentro do coração do Senhor Jesus Cristo. Ainda não existia mundo,
mas nós já estávamos nele, porque a nossa origem é Deus. Nós viemos dele, nós somos dele. E depois que Deus cria o homem, o versículo 7 do capítulo 2 vai dizer que Deus ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida, porque está na hora de Deus colocar para fora aquilo que estava dentro dele. Está na hora de Deus colocar dentro do homem aquilo que existia dentro dele desde a origem, desde o princípio. Então ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Queridos, nós lemos aqui que no versículo 11, a origem das plantas é a terra. A terra é quem desenvolveu as plantas, a relva, as árvores frutíferas. Nós vemos aqui ao longo do texto da criação que a origem dos peixes são os mares, são as águas. E se a gente tirar as plantas da terra, elas morrem. Porque aquilo que fornecia para elas vida e nutriente já não fornece mais. E se tirarmos o peixe da água, ele morre, porque não tem como ele existir fora do seu ambiente natural. De igual modo, a origem do homem é Deus, nós viemos de Deus, e a partir do momento que nós estamos longe de Deus, nós morremos. Sabe por quê? Porque quando estamos longe de Deus, nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. É por isso que o homem carece e necessita e precisa o tempo todo de viver na dependência de Deus. Exclusivamente na dependência de Deus, porque nós não somos nada sem Ele. Meros pecadores, nós precisamos muito de Deus nas nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui falando sobre isso, quantas pessoas estão lá fora pecando? Prostituindo, se viciando, adulterando, pecando de inúmeras maneiras, porque são pessoas que estão vivendo fora da origem. Elas ainda não entenderam que a origem da vida é Deus. E quando nós nos aproximamos da origem, nós começamos a viver aquilo que é preciso ser vivido. Na verdade, é como se nós estivéssemos falando sobre existir e sobreviver. Pode até parecer que é a mesma coisa, mas é muito diferente, irmãos. Entre existir e viver há uma lacuna muito grande. Muitas pessoas estão existindo. Não só lá fora. Dentro da igreja tem muita gente cantando no louvor e só existindo. Dentro da igreja tem muita gente dando paz do Senhor e só existindo. Dentro da igreja tem muita gente pregando e só existindo, porque essas pessoas não têm carregado consigo vida. Porque isso aí para elas virou um costume, uma rotina. Elas estão fora da origem. Se eu subo aqui para pregar essa palavra e eu não sinto o medo e a responsabilidade que eu carrego porque eu estou fazendo para Deus, não tem por que eu estar aqui. Eu não estou vivendo dentro da origem. Quando nós entendemos isso e voltamos para a origem, irmãos, nós começamos a viver uma vida tão incrível. O pastor Felipe sempre fala, não é viver uma vida com muitos anos, mas é viver muita vida em cada ano das nossas vidas. É isso que nós precisamos para esse ano de 2022. Não só metas e objetivos pessoais, mas voltar para a origem e fixar os pés na origem. Viver para Deus e com Deus. Sabe, talvez exista aqui pessoas que estão somente sobrevivendo ou existindo. Mas eu quero te dizer que em Cristo há vida, e vida em abundância. E essa vida te espera, ou melhor, Ele te espera com os braços abertos. Deus está com saudade de algumas pessoas. Está na hora de entrar para o quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Ou talvez nem falar e simplesmente ajoelhar e ficar em silêncio. Somente voltando para a origem, voltando para a essência, entendendo que este é o nosso lugar, o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para isso, roubar, matar e destruir. E como que o diabo rouba, mata e destrói a vida da igreja? Afastando os filhos de Deus da origem. Porque, como disse, nós vamos começar a pecar. Basta eu sair da igreja e ir para o mundo. E no primeiro minuto meu lá fora, eu vou pecar. Porque eu nasci pecador. E longe de Deus eu não sou nada mais do que um mero pecador. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Nele nós somos perdoados dos nossos pecados, lavados das nossas sujeiras, acolhidos, abraçados, sustentados, guiados, direcionados e amados o tempo todo por Ele. Queridos, há um lugar em Deus para cada um de nós.
Há um lugar em Deus para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para todas as pessoas que estão lá fora. Talvez elas não saibam disso, mas há um lugar em Deus para cada uma delas. O Ronaldo disse que na pregação do Arthur, ele disse que os jovens nas faculdades estão se afastando de Deus por conta do ensino que é colocado ali diante deles. Mas em Deus há um lugar para eles. Nós temos que dar esse passo. Nós temos que querer. Nós temos que ir ao encontro. Porque Ele vai estar sempre com os braços abertos nos esperando. Versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que Deus disse: haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Queridos, houve luz no princípio da criação, porém o sol só foi criado no versículo 14. A luz da glória de Deus já iluminava toda a terra. Apocalipse, no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 5, vai dizer que ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Se você quer viver isso, se você quer desfrutar eternamente da luz da glória de Deus, volte para a origem, aproxime-se do Senhor, torne-se um instrumento útil na mão de Deus e mude toda a sua trajetória de vida. Ainda há tempo. Amém? Eu agradeço os irmãos pela paciência e ao Senhor pela oportunidade. Convido a todos a fechar os seus olhos, nós vamos orar e em seguida eu passo a palavra para o irmão Renato. Santo Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, Senhor, porque nós sabemos que no Senhor há um lugar para nós, um lugar de aconchego, um lugar de descanso, um lugar seguro e de muita paz. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos também que o Senhor tem preparado para nós morada eterna. Morada essa, Deus, que nós não necessitaremos de nada das coisas que hoje necessitamos, porque sabemos que o Senhor sustentará tudo com a Tua glória. Ó Pai, que possamos caminhar firmemente, convictos em busca desse destino, Pai. Que nada nos afaste da origem, Senhor. Nem o medo, nem o desânimo, nem o pavor, nem a preguiça, nem as tribulações, nem as tempestades, Pai. Ó Deus, mas que possamos permanecer firmados ao Senhor, Pai. E que o Teu amor, Jesus, possa nos incomodar de uma tal maneira que não consigamos mais nos afastar do Senhor por nem mesmo um minuto, Pai, sequer. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos que o Senhor nos use para alcançar muitos outros, para que todos conheçam essa origem, esse lugar de descanso que se encontra no Senhor. No nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém.